Legal, vamos começar mais uma live, sejam todos muito bem-vindos. Tá? A gente vai conversar hoje com o Eduardo Brits. Vai ser uma live bem bacana, onde a gente vai falar de consumidor, mas a gente vai falar muito da ótica de preço, tá? E a gente vai falar muito, não é, na ótica de satisfação do cliente. Né? Eduardo Brits é um grande especialista em pesquisa de mercado. Já está por começar, tá bom? Já vamos iniciar. Peço que aguardem, tá bom? Muito obrigado. Boa tarde, boa noite, aliás, né? Seja bem-vindo. Vai começar daqui a pouco a nossa live, com o Eduardo Brits. Ô, Eduardo, só um minutinho que você já vai entrar, tá bom? Vamos lá. Seja bem-vindo, Leandro. Estamos aqui aguardando o Eduardo Brits entrar. Só um minutinho, por favor. Guardando o Brits. Opa! Fala, Brits, tudo bem? Fala, Demétrio. Tudo bem, Como é que você? você tá? Eu tô ótimo, e você? Tudo ótimo. Tudo bem. Muito trabalho hoje? Ah, muito, muito. Finalzinho aqui, Hum, corrido, corrido. Esse é meu tá. horário normalmente de finalizar, né? Eu fico geralmente Ah, até é? as 8 mesmo. Então foi um bom Tá horário pra gente legal. fazer nossa live aí. Seja bem-vindo, Brits. Obrigado. Hoje, bom, primeira coisa que eu queria estar te falando, né? A Academia do Comerciante, Brits, é um espaço que a gente está criando com o objetivo de formar e informar varejistas, né, comerciantes, né? E a gente entende que a gente não consegue fazer esse trabalho sozinho, de formar e informar, né? Então, graças aos 32 anos de varejo, né, que eu tenho, você deve ter algo próximo, menos, mas algo próximo disso já, né, a gente consegue trazer grandes pessoas como você, por exemplo, para uma live como essa. Né? Então, Brito, seja muito bem-vindo à Academia do Comerciante, né? E espero que, né, você sabe que essa live ela vai ficar gravada, né? E depois várias pessoas, em média 150, 200 pessoas acessam a live depois de gravada, tá? Uhum. E querendo te falar um pouco mais desses 3 mil seguidores que hoje a gente tem na Academia do Comerciante, 90 e poucos por cento são comerciantes
mesmo, né? São supermercados, mercadinhos, são padarias, né? São lanchonetes, tem várias pessoas, né? Vários comerciantes. Então, Brits, seja muito bem-vindo. Você quer Joia? se apresentar, Brits, um pouquinho, por favor? Claro. Demétrio, primeiro, antes de mais nada, obrigado pelo convite. Prazer estar com você aqui. Ah, dizer que é o seguinte, eu não sou muito um cara de live, né? Nem tampouco, normalmente não vou a palestras, acabo sendo convidado depois desses anos todos com Price, pelos meus motivos, mas fiz questão de estar com você aqui, porque eu acho que esse trabalho que você está fazendo é sensacional, né? Então, primeiro, porque você é um amigo, segundo, porque eu acho que você, com toda a tua experiência, toda a tua bagagem, né, que você tem no varejo desses 30 anos, você, e agora empreendedor, né, Demetrio, ultimamente, Sim. tá? Eu respeito muito empreendedor, eu sou também, né, respeito muito esse público também que te segue, na grande maioria empreendedores, né, que desenvolveram seus próprios Verdade. negócios. Então, parabéns, tá? Acho que é louvável e acho que para quem pode te seguir é uma oportunidade incrível de ter de certa forma, uma mentoria tua dentro desse segmento. Tá? Então, parabéns pela iniciativa, pelo trabalho da Academia do Comerciante aí. Bom, você sabe, né? Eu comecei minha carreira muito cedo, né, Demetrio? Comecei com 14 anos, né, a trabalhar. Uau. Antigamente se começava um pouco mais cedo, mas eu lembro que comecei com 13 anos, 13 para 14, né? Você podia tirar a carteira profissional com 14. E eu comecei trabalhando numa empresa que montava computadores, já naquela época, né? Uma empresa chamada Digitron. E eu fiquei durante um tempo lá, né? E depois eu fui para uma outra empresa, que aí eu já comecei, por incrível que pareça, né? Fazendo um retrospecto, a ter uma experiência com experiência de compra, atendimento ao cliente e com precificação. Por incrível que pareça, lá atrás, eu tinha 16, 15 para 16 anos, que era um restaurante. Né? Era um restaurante que chamava Line Paulo, ficava ali na Faria Lima, e ele era parede vizinha com o Jaça, que é o cabeleireiro do Silvio Santos. Né? Sim. E, inclusive, a gente, toda quarta-feira o Silvio Santos passava lá para dar tchau pra gente. E nesse É. restaurante, eu trabalhava, eu ficava no caixa do restaurante, eu era o caixa, e nos momentos em que o restaurante não estava aberto, eu cuidava da parte de compras, né? E de cotação. Então eu passava amanhã, enquanto o restaurante estava fechado, eu ficava fazendo cotação de preço, ligando nos lugares para comprar insumos para o supermercado e fazendo os fechamentos. Então, para você ver, né? Que karma esse de precificação eu comecei muito lá atrás. E aí, enfim, depois, e aí, obviamente, trabalhei durante um tempo, e aí de lá eu fui para a Folha de São Paulo. Então, trabalhei no Datafolha durante muitos anos, né? Fiquei durante 5 anos no Datafolha, foi onde eu fui inserido nesse mundo de pesquisa, trabalhando muito com pesquisa de opinião, e no final eu acabei indo para pesquisas de preço também. Né? A gente desenvolvia toda aquela parte do caderno de imóveis, né? Aqueles preços médios que você tinha antes no jornal, o preço médio de carros, aquele jornal do carro. Né? Trabalhei muito com pesquisas eleitorais, enfim, passei por várias áreas, né, de pesquisa. Depois disso trabalhei na GFK, né, que é uma empresa alemã, multinacional, de pesquisa, né, super famosa aí, a maior da Europa. Fiquei durante bastante tempo lá e um dos nossos clientes era o Walmart, né? E eu fui da GFK, né? Eu cuidava da parte de preços lá e eu fui convidado pelo Walmart para ir para o Walmart para montar a área de pricing, né? Que estava sendo estruturada na época. O Walmart ainda tinha 13 lojas no Brasil, acho que 13 ou 15 por aí. E eu fui para lá e fiquei, né? Fiquei durante 10 anos, né? Minha última posição foi como diretor de price, inteligência de mercado. E aí, nos últimos 6 anos, né, saí do Walmart para poder fundar a minha empresa. E fundei uma empresa que eu não chamo de consultoria, né, também não chamo de instituto de pesquisa. Eu digo que a gente é uma empresa de inteligência, né, focada nessas duas áreas, né, em pricing e em conhecimento do consumidor, inteligência do consumidor. Né? E as duas coisas, como você sabe bem, essas duas coisas se completam. Né? Então é essa trajetória. A gente está super bem, a gente tem clientes
grandes, como você sabe, né? Atende o varejo alimentar, o varejo de farma, mas já atendemos varejo de cafeterias, como a própria Starbucks, né? Logo no início da chegada do Brasil. E está sendo uma trajetória muito legal, né, Demetrio? Agora, uma área bastante desafiadora, tanto price quanto pesquisa. Price ainda muito incipiente no Brasil, né? Razão essa do nosso bate-papo hoje, né? A gente sabe que é um Sim. tema que é bastante relevante para todos, né? Para o teu público não deve ser diferente. Então, essa é a trajetória, né? Então, Brits, durante o nosso bate-papo, a gente vai estar falando de cliente o tempo inteiro, mas a gente vai estar dividindo em dois grandes momentos, né? O momento que a gente vai estar falando de precificação, inclusive você vai dar um tom de valor, que eu achei muito bacana, né? E vai ver, existe um outro momento onde a gente vai estar falando de satisfação do cliente, né? Porque você tem duas ferramentas distintas aí, né? Para estar trabalhando essas duas áreas. Então, a minha primeira pergunta, Brits, né, na sua visão, né, quais são os grandes desafios de uma boa precificação? Independe se a gente está falando de supermercados, se a gente está falando de mercadinho, se a gente está falando de padaria, se a gente está falando de restaurantes. Qual é o grande desafio de uma boa precificação, na sua visão? Ótimo, ótima pergunta. Demetrio, acho que a primeira coisa, acho que o primeiro ponto, né, que eu gostaria de destacar, ele parece ser bastante básico, né, quase estúpido, mas é verdade, né? As pessoas precisam dedicar mais tempo para pensar, tá? Para pensar estrategicamente, né? Isso é uma coisa que eu desafio muito os nossos clientes aqui, eu desafio muito a equipe. E por que isso acontece? A gente vive hoje, né, Demetrio, no piloto automático, tá? Isso no varejo ou em qualquer segmento de serviço, né? As empresas vivem muito no piloto automático, né? Você tem, às vezes, grandes empresas que têm áreas estratégicas e tudo, mas mesmo essas empresas, a gente passou por muitas empresas de varejo aí, sabe, de que você entra naquele looping do operacional do dia a dia e você não dedica tempo para você pensar estrategicamente, né? Então, até o Thomas Edison, bom, não sei se é dele, atribuem a ele, que ele dizia o seguinte, né, que 3% das pessoas pensam, 7% das pessoas pensam que pensam, né, e 90% das pessoas preferem morrer do que pensar, né? Ah, Isso tem uma explicação biológica, né? Nosso cérebro primitivo, ele é feito para a gente economizar energia, né? E quando você para para você pensar em consumidor, para você pensar em estratégia, isso consome energia. Então as pessoas evitam pensar, tá, Demetrio? Né? E eu falo isso do melhor sentido da palavra. Pô, o Brits veio aqui para ofender meus seguidores, né? Dizer que eles não pensam. A gente não dedica tempo. Se a gente for esperar a vontade de pensar, que isso nasça naturalmente, isso não vai acontecer. Então, a primeira coisa é bastante básica, mas o que eu quero dizer é assim, as empresas, independente do porte, porque as pessoas tendem a achar que você é uma empresa grande, você tem que ter uma área estratégica, uma área que pensa. Não. Independente do porte, você precisa dedicar, você precisa ter tempo na tua agenda para você se informar, para você se capacitar, para você pensar estrategicamente, para você entender como é que é a jornada de compra do teu cliente, você precisa fazer isso. Então, o que eu diria, né, para os teus seguidores aí, você tem um tempo na agenda, você tem um tempo na agenda para pensar, e já que nós estamos falando de price, eu sei que você trata de diversos assuntos aqui, vai tratar na Academia do Comerciante como realmente precisa ser, mas você tem um tempo dedicado, você tem um dia da semana que você para pensar em pricing, e não é pensar, não é taticamente ir lá, ficar mudando o preço, alterando, sobe, vendo só o que a concorrência está fazendo, baixando, colocando oferta, é pensar mesmo, né? Então, Demetrio, eu diria que esse é o primeiro ponto. Você precisa dedicar tempo, né? Eu admiro a praticidade, certo? Eu admiro isso. Vamos lá, tem que fazer isso. Eu admiro, né? Eu acho que você tem que fazer isso, né? Mas você precisa dedicar tempo para pensar, para parar, para sentar, para olhar para o teu negócio, para olhar para o teu business e fazer. Não precisa ser grande para você fazer isso. Então, para mim, de novo, parece básico, mas é verdade. Isso acontece, né? O segundo ponto você. Eu ouvi uma frase uma vez, eu não vou conseguir dar os créditos,
mas eu acho que foi do Rick Bandon, que era um cara que trabalhou no Walmart nos Estados Unidos. Acho que foi ele. E ele dizia o seguinte: nós temos que ser campeões do senso comum. Né? O que significa isso? Né? E eu uso isso muito desde que eu ouvi, eu uso isso muito na minha vida e uso isso muito para desafiar os nossos clientes e as pessoas que que falam sobre precificação. Que é assim, existe uma tendência, né, Demetrio, de as pessoas vão, com todo esse excesso de informação que a gente está recebendo, o meu concorrente vai inaugurar uma loja perto de mim, ele está lançando um programa de fidelidade, ele está com inteligência artificial. Isso cria uma nuvem na cabeça do empreendedor, principalmente do pequeno, né, que está lá, e ele começa a sair da realidade, ele começa a pensar coisas sobre o comportamento do consumidor dele, que são comportamentos que ele próprio não tem. E ele começa a agir e desenvolver processos para atender um comportamento que ele não faz, a esposa dele não faz, os filhos deles não fazem. Eu vou te dar um exemplo, tá? É muito comum os clientes, quando a gente vai fazer precificação, por exemplo, em redes, pessoas que têm mais grupos que têm mais de uma loja, a gente vai fazer precificação por cluster que a gente fala. Ou seja, eu tenho na mesma cidade uma loja nessa região, na Zona Leste, e tenho na Zona Norte. Então, dentro dos processos de price, ter preços diferentes, né, é possível e é até recomendado, porque você tem cenários diferentes. É muito comum eu ouvir dos clientes assim: Brits, mas eu não posso ter preço diferente dentro da mesma cidade, né? Aí eu pergunto, por que não pode? Não, porque se meu cliente vier na minha loja aqui e depois for na outra loja, digamos, ele mora aqui e trabalha lá, ele vai na outra loja, né, e ele vai ver que está com preço diferente e ele vai ficar chateado. Aí eu digo assim, tá bom, vamos lá. Primeira coisa, isso não é nenhuma teoria de price, isso é o senso comum. Quantas vezes, Demétrio, na tua vida você acha que você foi numa bandeira, numa marca, comprou um determinado produto ou fez uma compra, e no mesmo dia você foi naquela mesma marca, no final do dia, para comprar aquele mesmo produto? O quão provável você acha que isso vai acontecer para o público em geral? Né? Isso não é provável, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer, né? Então, legal, então segura essa. Então, assim, o cliente ele não vai se deslocar para fazer. Então, ele não vai fazer isso no mesmo dia, né? Então, se você tiver preços diferentes, ele não vai verificar isso no dia, tá? O cliente vai na tua loja 1 hoje, amanhã ele vai na tua loja 2. Isso é provável que aconteça. Ele foi hoje, no dia seguinte, perto do trabalho dele, ele passou para complementar e comprar alguma outra coisa. Com que frequência você acha que o varejo muda preço? Pensa um varejo aí que tem, sei lá, 4.000 SKUs, um pequeno, né, Demetrio? Com que frequência ele muda preço? Não o preço do mesmo produto, mas preço de produto. Diariamente. Concorda? Provavelmente. Sempre está entrando o preço lá. Eu fui na tua loja 1, no dia seguinte eu fui na loja 2, né? E o preço de um determinado produto estava diferente, né? Como é que eu sei que o preço está diferente ou que você mudou o preço para as duas lojas? Eu não sei isso. Eu vou dizer assim, olha, o preço está diferente nessa loja. De repente não está. Você mudou o preço para as duas lojas, né? E eu verifiquei que o preço está diferente. É a mesma coisa. Então eu digo, você já faz isso. Você já pratica preços diferentes, dado que você muda preço todo dia. Então, eu tenho que eu acho importante e vou chegar no ponto que eu quero chegar contigo. Eu estava conversando na semana passada com um outro potencial cliente, a gente falando sobre como é que ele faz pesquisa, e ele falou, Briz, só que assim, a gente faz uma pesquisa de preço, eu preciso receber até meio-dia, porque, por exemplo, eu vou pegar o preço da farinha e eu vou mudar o preço à tarde, eu já quero mudar, né? Eu pergunto, por que você quer mudar o preço à tarde? Né? Por que você acha que vai fazer diferença? O cliente teu que vier comprar à noite, ele já tem um preço de referência teu da semana passada, que era aquele preço que você estava anteriormente. Por que mudar esse preço ao longo do dia, para tarde, acompanhar o teu concorrente em 10 centavos vai fazer diferença? Então, e aí quando as pessoas se dão conta, elas falam, realmente, a gente não tem esse tipo de comportamento. Então, o que eu quero dizer e concluir com isso? O varejo, quando ele vai falar em preço, ele tem uma cabeça super frenética, ele acha que o consumidor está indo lá,
que ele pega, que ele vai na tua loja, Demetrio, faz uma pesquisa de preço, na cabeça isso, aí depois ele vai na outra, faz outra pesquisa, depois ele decide onde ele vai comprar e aí ele volta na onde está mais barato. E a gente sabe que isso não acontece. Eu nunca fiz isso, né? Você nunca fez. Claro, talvez quando você vai comprar uma geladeira, você faça isso, né? Você pesquisa preço antes. Quando você vai comprar um produto de valor agregado, o comportamento é diferente, né? Então, Demetrio, eu acho que assim, você olhar muito, deixar de olhar muito para a janela e olhar para dentro, né? Não se incomodar com esse tipo de coisa que esse frenesi do mercado, de inteligência, de preço dinâmico, é muito mais simples que isso, tá? Muito embora isso seja uma realidade, principalmente no e-commerce hoje, né? E o terceiro ponto, Demetrio, é a precificação baseada em valor, né? Isso, o que significa precificação baseada em valor? É você cobrar do teu cliente aquilo que ele está disposto a pagar. É basicamente isso, né? É que você cobrar do cliente aquilo que ele está disposto a pagar pelo teu produto. Então, eu vou te dar um exemplo aqui. O Demetrio vai lançar lá a Academia do Comerciante. Não sei, provavelmente vai ter treinamentos, cursos. E aí, Demetrio, você vai vender, o teu curso do Demetrio vai custar, participar de um treinamento vai custar R$ 5.000. Eu não sei, deveria custar mais, porque vale mais. Mas vai custar R$ 5.000. Um amigo meu tem um varejo pequeno, ele fala, Briz, eu quero uma recomendação. Eu falo, vai lá, participa da Academia do Comerciante, porque é muito bom, vai custar R$ 5.000. Ele fala, nossa, mas é caro, né? Nessa hora, o que aconteceu, o Demetrio? Estabeleceu duas coisas, né? O preço, R$ 5.000, e o valor, concorda? É caro, né? Quando ele fez isso, o preço está aqui, o valor está aqui. Aí eu digo assim, não, mas o meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. O Demetrio, ele tem 30 anos de varejo, né? Ele foi vice-presidente da empresa, ele desenvolveu esse formato em várias empresas. Ah, putz, não, isso faz diferença, né? O valor vai subindo. Ah, mas mesmo assim, né? 5.000, mas assim, ele montou uma empresa agora e essa empresa, ele atende esses clientes aqui, esses clientes tiveram um resultado fantástico, né? Cresceram a venda em 40% depois tiveram esse treinamento. Nossa, isso eu queria crescer 40%. Né? E dá uma olhada aqui, olha a equipe que ele trabalha, olha a plataforma que ele desenvolve aqui. Nossa, o negócio é profissional mesmo. Né? Ah, mas 5.000 ainda está caro. Ah, ele parcela em 10 vezes. Nessa hora, o que aconteceu? Você fez a venda, né? Por quê? Porque o teu valor, o teu preço está aqui, o teu valor está aqui, né? Então, Construiu o valor. você construiu o valor, tá? Então, é isso, Demetrio, que é isso. Peraí, tá? Fica entrando ligações aqui. Alguém chamando. Então, Demetrio, é isso que é precificação com base no valor. Agora, o que é importante, tá? Essa questão de precificação com base no valor, ela é muito mais uma atitude, né, do que uma realidade. Por quê? Mas ela tem que ser o objetivo, né? Você nunca vai saber ao certo, tá, com clareza, o que o cliente está disposto a pagar. E mesmo que você soubesse, tá certo? Você não conseguiria operacionalizar. Por quê? Porque os clientes são diferentes, né? Você tem vários clientes e vários clientes eles enxergam essa proposta de valor, né? E cada um tem um atributo que é importante. Portanto, valor para um é diferente para o outro. Mas ele deve ser o objetivo. Qual que é o oposto da precificação baseada por valor? É a precificação baseada por custo. Que aí, talvez de tudo isso que eu falei, é o maior erro que os varejistas cometem, tá? Os grandes, inclusive, né? As pessoas que vendem serviço, né? As pessoas que vendem produto. Que é precificar baseado em valor. O que é precificação baseada em custo? O que é isso? Eu pago R$ 1 por produto, né? E eu boto uma margem para minha categoria, eu faço lá o meu markup e eu pratico aquele preço lá. Mas por que você faz isso? Ah, porque é a margem da categoria, né? Minha margem da categoria ela é 40%, então eu pratico 40%, ele me dá esse preço. Isso é um erro, Demetrio, isso é um erro, né? Você deveria saber por quanto você pode vender aquele produto e como consequência aquilo vai te dar uma margem, né?
Quando a gente inicia projetos de price, as pessoas falam, Brice, a gente precisa fazer um mix de margem, vamos fazer um mix de margem. Não, a gente vai determinar preço dos produtos. O mix de margem é o que vai sobrar disso. Você paga um custo, você tem um custo do produto, né? Você vai determinar qual é o preço que você pode vender esse produto e o que tiver no meio é a tua margem, esse é o teu mix. Por que isso... Pergunta. Então, de certa forma, você está advogando precificação por item, né? Eu tenho que verificar, em função do mercado e em função da minha proposta de valor, quanto que eu posso efetivamente estar vendendo um determinado item. E como consequência, em função do custo que eu tenho, eu vou ter uma margem específica para aquele item. É isso que você está me falando. Claro. Claro, tá, Demetrio, você pode simplificar o processo. Então, você pode fazer uma margem por subcategoria, né? Porque você tem dentro da subcategoria, você tem produtos que têm o mesmo comportamento. Então, se você estiver falando de detergente em pó, o valor é o mesmo, concorda? O valor que o detergente em pó oferece, ele é o mesmo. Então, óbvio, você não vai precisar ter preços diferentes, você vai levar em consideração a marca. Então, você pode fazer isso por subcategoria, mas você deveria fazer, no mínimo, por subcategoria. Eu vou te dar um exemplo disso que eu estou falando. Eu tive um cliente que ele vendia bazar, tá? Em geral. É uma rede grande, né? E, enfim, entre outras coisas, no momento em que a gente está fazendo a classificação dos produtos para determinar o valor, né? E, portanto, o preço que pode ser cobrado, a gente tinha um item que é separador de gema, né? Sabe o que é um separador de gema? É um utensílio que você separa a clara da gema, tá certo? Tá. E aí, assim, esse produto, ele é vendido dentro da margem da categoria. Então, ele tinha uma margem X, né? Um produto. Quanto você acha que custa um separador de gema, Demetrio? Menor ideia. Se eu abordar 10 pessoas na rua e perguntar quanto custa o separador de gema, elas vão dar a mesma resposta que você. Então, se você tem um separador de gema, ele custa né? Se você quer ganhar R$ 1 ou se você quer ganhar R$ 9. É a única, neste item específico. Né? Eu uso muito isso porque é muito emblemático. Por quê? Quem compra um separador de gema é alguém que é mais gourmet. Com que frequência você acha que quem compra um separador de gema vai comprar de novo um separador de gema? Talvez uma vez na vida toda dele. Tá certo? Então, ele não faz. Agora, tem um negócio que a gente chama que é efeito hambúrguer, né? Você não pode vender um separador de gema a R$ 50, né? Assim como você não pode vender um hambúrguer a R$ 200, né? Existe um teto. Você pode vender um mega hambúrguer, que é super diferente, a R$ 100. Talvez se for um negócio muito estranho, a 150, alguém vai por curiosidade vai comprar, né? Mas você não pode vender ele a R$ 250, né? Existe um teto para a venda de hambúrguer. A mesma coisa com esses produtos, né? Então, você vai vender a R$ 2 porque é a margem da categoria, né? Então, a pergunta para quem tem o pequeno varejo, tá certo? É isso que acontece. Então, essa visão que você tem que ter na hora que você vai precificar, né? Isso é um trabalho muito forte que a gente faz, né, Demetrio? Então, a gente entra produto a produto mesmo, tá? Quando a gente faz um trabalho, não importa se você tem 5, 20 mil, óbvio, a gente tem alguns algoritmos que a gente já faz ali, a gente já tem um conhecimento para classificar aquele produto, mas qualquer um pode fazer, tá? Qualquer um dos seus seguidores pode entrar lá e com um certo tempo e pensando nas características desse produto para poder classificar a partir disso, né, desse valor. Mas deixa eu fazer uma pergunta, e aproveitando inclusive um gancho da pergunta do nosso amigo Marcos Carvalho, né, da Swift, que está aqui, nosso amigo, nos prestigiando, né? Deixa eu fazer uma pergunta, olha só. Você sabe que alguns dos seguidores aqui da academia, eles vivem um pouco mais a periferia mesmo, né? Eles vivem o rock and roll da periferia, né? Sim.
Como fugir num ambiente como esse da guerra de preço? Tem como Legal. fugir? Tem como fugir, Pode tá? Tem falar. como fugir totalmente, né? Que a precificação baseada em valor é exatamente isso. Não significa. É o exemplo que eu dei do curso do Demétrio. O que o pequeno varejo tem que fazer? Ele tem que fugir dessa guerra de preço. E como é que ele faz? Ele tem muito mais possibilidade de fazer isso do que um grande varejista, ao contrário do que ele pensa. Então, eu vou dar um exemplo. Se você é um supermercado de uma região que você está lá no bairro, você deveria fazer uma lista, né, de tudo aquilo que você pode gerar de valor para o teu cliente que uma cadeia grande não conseguiria fazer. Você concorda que tem coisas que só você, eu, por exemplo, sou. Hum, Uma coisa bem louca, né? Se você tem uma loja só, você é o dono, você poderia, por exemplo, 1 hora por dia ficar na frente da loja, apertando a mão dos clientes e perguntando para ele como é que foi a experiência dele, né? Ah, Brice, mas isso pode acontecer no varejo? Não, porque você vai ter alguns gerentes de loja dessas grandes cadeias que têm dor de dono, que eventualmente vão fazer isso, né? Esse varejista pode criar um processo para fazer isso? Provavelmente ele não vai criar, né? Porque ele é criado para ser um autosserviço. Isso gera valor? Isso gera um tremendo valor, né? Você pode fazer isso? Você pode fazer. São coisas que exposição, Demetrio, exposição de produtos, isso gera valor? Isso gera valor. Você pode botar, se você tiver o bacalhau lá na gôndola, né, com precificado, ele tem um valor. Se você fizer uma tremenda exposição, né, se você oferecer, por exemplo, receitas, né, 10 receitas para ele poder, isso gera valor. Né? O fato de você estar próximo, de você ser vizinhança, isso já gera um valor incrível. Né? Você pode criar grupos, você pode chamar o cliente para tomar café com você de manhã. Você cria lá um grupo e fala assim, olha, toda semana eu vou chamar 10 clientes da minha região para tomar café comigo. Você bota lá algum pão de queijo, você coloca um refrigerante, percebe, Demetrio? Então você tem muitas formas de fazer. não, Né? claro. O que você está falando aqui, e é super interessante, é o conceito de proposta de valor, né? Aqui outro dia na academia a gente falou do octagrama de proposta de valor, onde existiam vários atributos. Só uma coisa, o Schwab Vieira está falando que está fugindo o áudio, né? Continua fugindo? Tem mais alguém reclamando disso, por favor? Que mais alguém está percebendo o áudio fugir? Né? Mas só então, o que você está falando aqui, de certa forma, é aquela coisa do octagrama de proposta de valor. Né? Poxa, quais são os serviços que eu ofereço? Né? Qual é o nível de atendimento que eu ofereço? Qual é o sortimento que eu ofereço? Né? Qual é, de repente, a localização da minha loja? Que pontos pertinentes ao delivery? Ou seja, eu ofereço muito mais do que preço, né? Claro. E outro dia, conversando com você, você falou, Demetrio, preço é a última coisa que eu devo decidir no meu negócio, muito embora seja um negócio importante. Mas eu lembro, lastreado em pesquisas de periferia, você sabe que eu trabalhei muito com supermercados de periferia e Claro. tal, o atributo mais importante para esse cliente não era necessariamente o preço. O primeiro atributo mais importante era a localização. Ele Total. queria a loja, entre aspas, no quintal da casa dele. Né? E eu lembro que preço era o segundo ou terceiro atributo. E por que eu posso falar isso? Porque eu lembro, no passado, que eu capitaneei um projeto chamado Balaio. Né? Lá da terceira, que o proprietário, que era do Bom Preço, do Grupo Bom Preço. O Balaio, ele tinha um preço inquestionável, ele era matador, ele era 10% mais barato do que qualquer concorrente. Mas ele era deficitário em sortimento, ele era deficitário em atendimento, ele não oferecia serviços. Né? E eu lembro que quando, né, nesse projeto Balaio, e ele vinha dando muito certo, quando a gente pegou e redefiniu a proposta de valor,
alavancando o sortimento dele, passando a oferecer alguns atendimentos, um bom nível de serviço para o cliente, mudando a nossa arrumação de mercadoria no ponto de venda e trabalhando com preço na média do mercado, Claro. a gente alavancou as vendas em mais de 40%. Entendeu? Então, o cliente, o driving do cliente, não necessariamente é preço. É claro que para alguns o Claro. preço é fundamental, né? É uma questão de sobrevivência. Mas existem outros atributos que, na medida que você passa a trabalhar com eles de uma forma mais intensa, né? Você passa a ter uma necessidade, você passa a oferecer exatamente o que você falou, um outro nível de valor, entendeu? Para o cliente, logo você pode precificar de uma outra forma, né? Um mesmo item. Então Claro. eu concordo com E, você, eu a- concordo. sem dúvida. Até porque, né, o Demetrio, na verdade, isso é o cliente pensa sempre em custo-benefício, né? Eu não estou dizendo todos, é como você falou, tem cliente que ele é sempre preço, mas quando você consegue mostrar, e eu não estou dizendo que você tem que ser mais caro. Aliás, o que eu digo sempre para os nossos clientes é assim, não só para varejo, isso para qualquer segmento. Você deveria vender ao maior preço possível. Ah, Brits, mas você está dizendo que eu tenho que ser caro? Não, não, não. Você tem que vender ao maior preço possível. Às vezes, vender ao maior preço possível significa ser o mais barato da tua região. Porque aquilo é o possível para você. Você não entrega nada. Você não gera valor, você é um autosserviço, tua loja é escura. O maior preço possível para você é ser o mais barato do mercado. Senão você não vai fazer venda. Você não tem nenhum outro atributo, tá certo? Então é Que isso. compensa. Agora, a tua decisão primeiro, aquilo que você consegue fazer, né, Demetrio? E segundo, é com que armas você quer gerar valor para o cliente, né? E não assumir que você tem que sempre ficar seguindo. A gente sabe do crescimento, por exemplo, do atacarejo, né? Tá certo? Essa é outra E, pergunta que eu ia fazer para você. Os pequenos, eles são desesperados para concorrer com o atacarejo. E aí, essa é uma boa decisão? Eu tenho meu ponto de vista. não, na minha visão, essa é uma péssima decisão, né? É uma péssima decisão, porque você vai brigar com a arma que é a arma principal do atacarejo, né? O atacarejo existe, tá? Ele foi criado como atacado, né, para atender comerciantes. O conceito originalmente era para vender produtos em atacado, ou seja, que você tinha um benefício por levar embalagens maiores ou comprar em grande volume. E aí virou atacarejo porque o consumidor final começou a ver valor em comprar e comprar em grande quantidade e economizar, né? Então, esse é o principal drive do atacado, tá certo? Muito embora, eu acho que para mim a maior preocupação é que os atacados estão ficando melhores. Esse, para Sim. mim, é a maior preocupação para esse pequeno, né? Eu acho que ele tem que fazer outra coisa, ele tem que se aproveitar da proximidade, do atendimento, né, que é possível fazer, aquele atendimento próximo, e todas aquelas ações que eu disse que eu acho que ele tem que fazer. Na minha cabeça passar por todo o mix de marketing, né, Demetrio, que você conhece, tá certo? O preço é um deles só, é muito poderoso. E, de novo, se você aprende a fazer precificação corretamente, uma coisa é o preço que você vende, outra coisa é a percepção que o cliente tem, né? Opa, Então, você precisa trabalhar a partir de como é que o cliente percebe preço também. Você não pode deixar de aprender sobre isso. Então, eu não estou dizendo que você vai esquecer, não vai fazer mais oferta de preço, não vai ter mais uma placa, não vai fazer um depara, né? Você pode trabalhar a tua comunicação para dizer, olha, talvez, né, aquele cliente que faz a conta na ponta do lápis, compara, que é a minoria, tá? Porque a maioria trabalha com preços de referência, né, não na ponta do lápis, salvo alguns itens, tá, né? Talvez a cerveja, para aquele bebedor de cerveja, ele sabe no centavo, mas a grande maioria não faz. Para esse, né, se você tem uma loja promocional que está lá, que também fala, olha, eu tenho preço e tudo, mas você entrega muito valor, todo o restante, você consegue ganhar o jogo, né? Você consegue se manter no jogo, tá certo? O atacado nunca vai estar vazio, né? Como o empório nunca vai estar vazio, né? Então, você tem cliente que vai comprar no empório lá e vai pagar 40% mais caro, né? Pelo todo o valor que ele entrega, tá? Então, eu acho que é uma péssima ideia, tá certo? Agora, você pode precificar de maneira inteligente, como eu disse, tá certo, né? Você pode listar os seus produtos e
fazer um exercício. Ah, Brice, mas você está maluco, eu vou parar e vou olhar produto a produto. Vai. Faz o exercício que a gente fez no início aqui e pensa, putz, eu vendo pano de chão. A minha categoria de bazar, eu trabalho com uma média de 30%, que eu preciso praticar nesse, né? A gente sabe que os varejos de roupa praticam margens de 300%. 300, 400, 500. Tá tudo bem, né? Eu vou te dar um outro exemplo. Você deve usar, não sei se você usa Mac ou se você usa o Windows, mas para quem usa o Windows, que é a grande maioria, se você assinar um pacote Office, né, mensal, empresa, você vai pagar, como a gente paga aqui, 250, 300 reais a assinatura por mês, né? Quanto custa para a Microsoft eu baixar, fazer o download disso? Se ele fosse precificar baseado no custo que ele tem, Demetrio, mas ele não faz isso. Ele precifica baseado no valor. Por quê? Porque se eu não tiver aquilo lá, quanto vale você ter o pacote Office instalado? Se você não tem, você não faz mais nada, né? Tá certo? Ele não precifica baseado no custo. Ou, não, uma margenzinha de 10% tá bom, de 20% ou 50% de margem, pô, não vou fazer mais do que isso, né? Então, você tem que precificar baseado naquilo que o cliente está disposto a pagar, né? Sem ficar amarrado, sem pensar, fazer mix de margem sim, simplificar o processo talvez por subcategoria, mas analisar bem aquela subcategoria e, como eu falei no início, com senso comum. Não pensa no cliente como se ele fosse um ser de outro planeta. Pensa como é que é a jornada dele, como é que ele decide comprar aquele produto, né? Se você quiser que seja mais específico, eu vou ser mais específico, né? Como é que a gente, por exemplo, determina quando a gente vai classificar? Vou falar de maneira geral, porque a gente tem um processo bem detalhado de classificar esses produtos, tá? Por toda a nossa experiência de a gente pensar muito sobre esse tema. Mas, primeira coisa, você tem lá produto. Você vai classificar o teu produto em se ele é contínuo ou não contínuo. Concorda? Você tem produto, por exemplo, leite. O que leite é? Em geral, ele é contínuo. Você compra leite, quem consome leite com uma certa frequência, né? E tem produtos que não são contínuos. O pano de chão, ele não é. Você compra quando você precisa, quando acaba o teu, quando você precisa comprar um, tá certo? A vassoura, ele não é contínuo. Você compra uma vassoura quando você precisa de uma vassoura, tá? Então, a primeira coisa é separa teus produtos, o que é uso contínuo e o que é uso não contínuo, tá? Depois, você pega os produtos e classifica eles, você põe um score, pode ser de 1 a 5 ou pode ser de 1 a 3. Qual é a frequência de compra desses produtos? Como é que é a frequência de compra, né, do cara? Ele compra toda semana, uma vez por mês, a cada 2 meses. Por quê? Depois a gente vai saber no final. Você classifica esse produto numa escala de 1 a 3, qual é o valor desse produto? Então, vamos lá, eu tenho produtos que eu vendo que custa R$200 na loja, eu tenho produtos que custa 5. O que custa 200 vai ser um score 3, ele é bem caro. O que custa 5 vai ser o score 1. Beleza, então eu já sei se meus produtos são de uso contínuo, se eles não são. Eu já sei qual é a frequência, porque muda, né? A percepção vai mudar. E eu já sei se ele tem um desembolso alto ou se ele tem um desembolso baixo. A concatenação desses pontos vai determinar qual é o nível de sensibilidade desse produto. Então, por exemplo, se eu tenho um produto, e geralmente é um que está no meio, eu tenho um produto que ele tem ele é um de uso contínuo, ele tem uma frequência de compra alta e ele tem um valor agregado relativamente alto. Esse é o produto mais sensível que você tem na loja. Se eu for pensar, por exemplo, vou pensar em farmácia. Na farmácia, qual é o produto desse? A insulina. A insulina é um produto de uso contínuo, o cara tem que tomar aquele negócio, senão ele morre. Ele é de uso frequente e recorrente, todo mês ele vai comprar o negócio e ele é caro. Ele é o produto mais sensível que você pode ter lá dentro. É difícil fazer isso, Demetrio? Não é. Qualquer um pode chegar amanhã dos teus caras, sentar, botar todo o sortimento dele e começar a classificar lá. A partir daí, o que você vai fazer? Você vai para o mercado e aí você tem que olhar mercado. Você vai ter que fazer isso, né? Preciso contratar uma empresa que vai fazer, eu não tenho dinheiro para ter. Não, você vai pegar um cara, ter um repositor, uma pessoa lá e vai mandar ele ir na concorrência ou nas concorrências que você tem no entorno, pegar preço. Esse cara vai pegar preço. Inicialmente, você deveria pesquisar o sortimento inteiro, por categoria. Você começa das categorias que são as mais importantes dentro do teu grau de classificação.
Então você vai colunando isso, né, Demetrio? Você determinou os scores de uso contínuo ou não contínuo, você determinou se aquele produto ele é um produto qual é a frequência dele dentro do teu score, você colocou um score dele de preço, depois você colocou o preço da concorrência ou das concorrências, né? E a partir dali, você vai determinar qual é o teu posicionamento. Ah, Brits, mas aí é que eu não sei se eu vou ficar mais caro ou mais barato. Você entrega algum atributo a mais do que esse cliente, na tua visão? Você entrega valor? Não, eu entrego só preço, então você tem que ser o mais barato. Eu não tenho nada, minha loja é escura, meu sortimento é mais restrito, né? Estou estereotipando aquele atacado. Então você tem que estar posicionado aqui. Eu entrego valor, você pode ser 5% mais caro. Ah, mas eu não posso ser 5% mais caro. Não, você pode. Talvez no leite, você vai ficar mais no jogo. Mas com certeza, nesses itens que você são de conveniência, você vai poder ser 10, 15% mais caro. E tá tudo bem. Tá Eu acho certo? que a gente tem exemplos para isso, né, Brits? Eu mesmo, no meu dia a dia, sem revelar nomes, né? Eu tenho clientes que são que realmente nós, por oferecer um nível de serviço um pouco menor, nós acabamos sendo, né, um pouquinho abaixo do preço, infelizmente, né, a gente é obrigado a ser um pouco abaixo do preço médio da concorrência. Mas eu também tenho clientes que navegam 7, 8% e crescem 18, 20%, né, as suas vendas. Então, eu queria destacar algumas coisas que você falou, né, e te atrapalhar, mas é que eu achei tão importante, né? Primeiro, o varejista, o comerciante, ele tem que dedicar um tempo de qualidade para ele pensar em cliente, para ele pensar em precificação. E ele tem que tomar muito cuidado para não fazer isso de forma automática, né? Total. Pegar e tratar isso de forma automática. Esse é o primeiro aspecto. Uma coisa que você falou, eu vou até repetir, porque talvez alguns não tenham entendido, e isso é muito interessante, né? Você tem que olhar para aquilo que você oferece de valor para o cliente e você tem que pensar olha só que loucura isso, hein? Porque muita gente não está acostumada a ouvir isso. Mas qual é o preço de venda máximo que eu posso cobrar, levando em consideração todo esse nível de valor que eu ofereço em relação, é claro, comparando a minha concorrência, né? Comparando, eu tenho que, mas eu tenho, opa, por exemplo, esse meu cliente que pratica preços 7, 8% acima da média da concorrência, ele oferece valor, né? E ele faz questão de ser 7, 8% acima da concorrência e ele está crescendo e crescendo horrores. Assim como eu tenho clientes que ofertam um valor menor, né, infelizmente, do que a concorrência. A gente está trabalhando para elevar o valor, né, oferecido para, né, a coisa do sortimento correto, atendimento, etc. Para quê? Para que ele possa se posicionar de outra forma diante da precificação. Isso eu achei muito legal. Você falou de uma outra coisa, Brits, que é o seguinte: uma coisa é o preço que você pratica, outra coisa é a percepção, né? É o que você passa. Né? Não necessariamente. Eu conheço varejista que coloca o preço lá embaixo, mas não passa uma boa percepção de preço para o cliente. Total. Né? E você falou uma coisa, cara, que eu pensei em pesquisa de preços. Né? Você falou, puxa, eu tenho que tomar muito cuidado com os itens que têm uso contínuo, que tem uma frequência de compras alta e que tem um preço de venda mais elevado, por exemplo. Né? Por que na frequência de compras? Me corrija se eu estiver enganado. É porque o cliente ele vai estar em vários momentos em contato com aquele item. Né? Claro. Então, à medida que ele está em vários momentos em contato com aquele cliente, com aquele item, ele pode eventualmente. É um item que gera percepção para esse cliente se você tem um preço baixo ou não, é isso? Total. Porque se é uma compra muito frequente, a tua lembrança de preço é muito maior. Né? Então, de novo, é o exemplo que eu dei lá. Você fala o exemplo do pano de chão que eu falei. Né? Você não sabe, ou do que eu falei no início aqui, do separador de gema. Quanto custa um separador de gema, Demetrio? Não tem a menor ideia. Então, se você não tem a menor ideia, o cliente também não tem. Então, você tem esse item no teu sortimento e você tem o leite, que ele sabe lá quase no centavo. Por que ele sabe no centavo? Porque uma família que tem criança, que consome muito, né, que consome muito leite, como eu consumo lá em casa, por exemplo,
Você sabe quanto custa. Não necessariamente você não vai pagar mais caro. De novo, você pode saber que está mais caro e continuar comprando ali, porque aquilo te entrega outros valores, tá certo? Então, mas você sabe que eventualmente aquele preço é maior, né? A outra coisa é o seguinte, quando você vai fazer esse estudo, você precisa perceber algumas coisas, né? Da frequência e do volume. Quando eu falo de preço, né, que eu falei assim, uma das colunas é você ver o valor agregado daquele produto. Eu lembrei que eu falei do leite, tá? Se você for fazer qualquer lista de top sensível das empresas, as pessoas vão falar até que tem a mesma nível de sensibilidade. Se pegar um Nescau, achocolatado Nescau, se pegar um leite UHT, as pessoas vão falar, são 2 itens muito sensíveis, né? São 2 itens muito sensíveis. Qual que é a diferença? Ambos custam ali. Se você pegar um leite UHT, um Ninho, que é um pouco mais caro, custa R$5, 4 alguma coisa de promoção, né? E o Nescau custa mais ou menos de 6, 6,50, alguma coisa assim. Eles têm o mesmo preço. Então, dentro da tua coluna lá, você vai mostrar como o mesmo score de preço esse produto, certo? Qual que é a preocupação que você tem que ter? Quantos leites você precisa para usar todo a tua lata de Nescau, né? Quantos leites você precisa comprar? O que significa isso? Esse leite, a frequência dele, ele é muito mais espaçada, né? Eu compro hoje e depois eu vou comprar depois de X tempo, né? O leite, quando eu vou comprar, eu compro 1 litro de leite? Provavelmente não. Então, eu compro, sei lá, uma caixa com 12. 50 centavos no preço do Nescau não é a mesma coisa que 50 centavos na caixa no preço do leite. Porque o cliente vai multiplicar 50 vezes 12. Mas do Nescau ele não vai fazer isso. Ele, por causa de 50 centavos, ele não vai deixar de comprar. Talvez isso esteja dentro da banda de referência dele, inclusive ele provavelmente nem percebe, tá? Então, quando você for fazer lá, você precisa saber o seguinte, tá? Esse leite custa R$5, mas o cliente não compra 5. Então, o teu score de preço lá, quando você vai fazer, ele é os R$5 vezes a compra média do cliente, que são 5 litros de leite ou são 12 litros de leite. Que isso sobra o valor agregado, aumenta o nível de sensibilidade dele. Então é isso. Frequência é lembrança de preço, né, Demet? Primeiro, contínuo, mais lembrança. Frequência menos espaçada, mais lembrança. Valor agregado alto, mais lembrança. Esse é o teu item mais top sensível. Não é contínuo, claro. Não é contínuo, não, né? Portanto não tem frequência. Você olha para o mercado, você estabelece ali um preço, lembrando que você não pode ter o efeito hambúrguer, tá? Você não pode, né, vender um separador de gema a R$50, porque o cara fala, não, isso eu não pago por nada, um utensílio de plástico, né? Mas eu pago R$10 para uma vez na vida. Então, identifica os teus separadores de gema do sortimento e os teus leites UHT. Porque todo mundo vai pro fácil, né, Demetrio? Meu top sensível todo mundo sabe. Só que ele não recupera a margem no fundo de sortimento. Porque ele tem medo, porque ele tem que praticar a margem da categoria. E às vezes tem um produto com potencial de ter 300% de margem. Ah, Brits, mas isso não é justo. É justo. Você tem uma experiência de compra fantástica, talvez, né? Então, você precisa sustentar aquela experiência de compra fantástica. E teu cliente gosta, né? Ele paga mais, tá? Existem estudos que mostram que, assim, 70% dos clientes declaram que pagam mais para ter uma experiência melhor. Agora, precisa ser uma experiência perceptível, né, Demetrio? Não pode ser algo que seja, né, igual. Se você é igual, aí você tem que ir para uma guerra de preço, né? E para o teu público, ao contrário do que ele pensa, ele tem a oportunidade de se diferenciar. Porque ele é de vizinhança, porque por enquanto ele está com uma unidade ou está com 2, ele ainda consegue fazer coisas que os grandes não conseguem, né? Porque já foram grandes, né? Então lista. O que eu posso melhorar? O que eu posso fazer que o meu concorrente nunca vai conseguir fazer? Você quer ver uma coisa que os grandes têm uma dificuldade incrível? Né? Os grandes têm uma dificuldade incrível em ter sortimento regional. Né? Esse é o exemplo. Meu Deus, eu tenho uma loja em Ribeirão Preto. Meu Deus, eu tenho uma loja em Araçatuba. É claro que o marca de café, entendeu? E outros itens, ela vai ser completamente diferente, entendeu? Da marca de café e etc. que se pratica aqui em São Paulo. Né? Então a coisa do sortimento regional ele é muito importante, entendeu? Para você buscar diferenciação. E é claro, perecíveis é uma grande oportunidade para você buscar diferenciação. A proximidade, né? A proximidade, o estar próximo do cliente é uma grande oportunidade. Deixa eu dar um exemplo bacana para você.
Eu estava outro dia na Boulangerie Marcella. Boulangerie Marcella, ela fica na aclimação, tá? E lá tem o proprietário, o nome dele é Leandro, né? E aí, uma coisa que ele faz, por exemplo, que gera uma percepção de valor incrível, ele fala o seguinte para o cliente: olha, se o senhor quiser um item que eu não. Isso é que a gente não está falando só para supermercados. Se o Claro, senhor quiser um item que não esteja no cardápio, eu ofereço para o senhor. Então, outro dia, né, surgiu lá um senhor que ele queria um rosbife com cebola caramelizada, acompanhado de um produto Y, de um vinho tal, e etc. Tal. Ele falou, prontamente, senhor, eu faço isso para o senhor. É claro que o preço é outro. claro. Então, a possibilidade de você pegar e atender, né, aquele cliente especial que vai soltar, né, um cliente de ticket médio alto, opa, isso é muito bacana. Isso é importantíssimo. Sem dúvida. Sem dúvida. É, Brites, oi. Lembra que eu não, te falei que talvez a gente tivesse que derrubar a live na metade? Entendeu? eu acho, Demétrio, que a live, eu acho que agora o Instagram está permitindo você ficar mais de 1 hora. Vamos tentar. Se cair, Ah, aí é? você, aí eu conecto. Eu acho que sim, tá? Ah, tá legal. Então vamos lá. Mas se cair, a gente conecta. A gente volta, tá legal. Aham. Brites, a gente pode estar falando agora, né? Você tem uma ferramenta muito bacana. A gente pode estar falando mais de precificação. Vamos fazer o seguinte, vamos explorar um pouco mais a coisa da percepção. Né? Nosso amigo Marcos Carvalho está chamando a atenção e eu concordo com ele, que a percepção é o grande desafio. Como Claro. gerar uma percepção de preços baixos? Ou de preços competitivos, preços legais para o cliente? Eu acho que, Demetrio, eu acho que eu falei um pouquinho aqui, né? Eu acho que é isso. Quando você. Todo aquele processo que eu falei um pouquinho, de você discorrer a lista de pesquisa, classificar os itens, você está fazendo isso, porque você está separando. Os teus itens é o primeiro passo, né? É você distinguir dentro do teu sortimento quais são os itens que têm alta percepção daqueles que têm baixa percepção. Esse é o primeiro trabalho que você tem que fazer, né? O segundo ponto é aquilo que eu falei. Você deveria, né, uma daquelas colunas, né, que você deveria colocar dentro da tua planilha de sortimento é você monitorar o mercado, fazer um estudo do mercado daquilo que está na tua redondeza, tá? E aí, Demetrio, você tem, óbvio, com comunicação você consegue fazer isso. O pricing, a precificação, você tem questões psicológicas, né? Você tem questões de comportamento, da psicologia de comportamento, que são super importantes, né? Tem muitos. O que eu digo assim, precisa pesquisar. Naquela primeira parte que eu falei lá, é você entrar, dedicar tempo. Você tem muita literatura falando disso. Eu vou dar alguns exemplos para você aqui, né? Preço, a forma de colocar preço na gôndola, né? Quando você vai fazer um depara, né, de preço, normalmente o que as pessoas fazem, né? Vamos ver se eu consigo rabiscar, se ele vai aparecer. Você coloca um preço assim, né? Todos os depara que eu vejo nos mercados, eles são assim, ó. Você coloca o preço assim, de, né, 10 reais, tá certo? Aí você risca, aí você faz assim, por 7 reais, tá certo? E dá um destaque, né? E você dá um destaque no preço do produto. Você faz alguma coisa mais ou menos assim, tá? O preço pequenininho lá em cima, o D, e você grita o preço por aqui, né? E eu entendo por que o varejo faz isso, porque ele quer gritar o preço, né? Que tá o novo preço do desconto que ele está dando. Mas existe uma série de pesquisas e estudos científicos que mostram que se você fizer o inverso, se você colocar o preço D maior do que o preço por, aquele desconto parece ser maior do que se você fizer o inverso. Por quê? Porque o desconto é grande e o preço, a imagem do preço é menor. Esse é um exemplo, tá? Isso é pesquisa, né? Não, Isso não, é lastreado em pesquisa. claro, lastreado em pesquisa, tá? Aqui no Brasil se Uhum. faz muito pouco isso, mas nos Estados Unidos, ô Demetrio, você tem pesquisas e mais pesquisas relacionadas à psicologia do comportamento e à precificação, né? Você tem questões como, por exemplo, gatilhos mentais, como, por exemplo, da escassez, né? Tem um estudo que eu gosto, sempre comento, que é assim,
Um varejista pegou um determinado produto que estava na gôndola, né? Foi lá e baixou o preço desse produto em 5% na gôndola, tá? E foi acompanhando a... Brits, a Sim. live vai cair, tá ok? Vai? Tá aparecendo aqui para mim que vai cair 20 segundos. Eu te chamo. Oi? Eu entro Você entra, eu vou abrir novamente a live e a gente dá continuidade para ela, tá bom? Tá legal. Abraço.